Aleluia. Amém. Queridos, tem alguém que nos visita pela primeira vez? Faça assim com a mão, você que está nos visitando. Todo mundo de casa? Amém. Glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia, nós vamos ler dois textos. Eu quero que você abra em Êxodo capítulo 19. É o primeiro texto que nós vamos ler. Êxodo, segundo livro da Bíblia, 19. Você que trouxe a sua Bíblia, abra para que possamos fazer a leitura do texto sagrado. Êxodo 19. Quem encontrou, diz eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, diz eu amo também. Êxodo, segundo livro da Bíblia, 19. Vamos ler o verso 6. Êxodo 19, verso 6 diz assim: Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Vamos ler novamente. Vós me sereis reinos de sacerdote e nação santa. São essas as palavras que falará aos filhos de Israel. Agora, abra em 1 Pedro, lá no final, próximo de Apocalipse. Se você abrir lá em Apocalipse e voltar, é mais fácil. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Capítulo 2, perdão. 1 Pedro, capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Vai lá no finalzinho, Apocalipse, aí você vai voltando. Judas, João, aí você vai encontrar 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 2. Quem achou, diz eu vou morar no céu. Quem não achou, diz eu também vou morar no céu. Alguns não acharam ainda? Lá no finalzinho, volta. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler novamente. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga glória a Deus. Diga assim comigo, diga eu sou povo exclusivo do Senhor. Diga nação eleita, sacerdócio real. É sobre isso que nós vamos falar, querido. Sobre o sacerdócio real no chamado na vida do ser humano. Ouça isso aqui. Deus, Ele sempre usa pessoas frustradas. A maioria de nós que estamos aqui hoje, pregando a palavra de Deus, anunciando a obra do Senhor, outrora éramos pessoas frustradas. Estávamos frustrados e o Senhor nos escolheu. Deus, Ele não tem problema com os nossos inimigos. Diga assim comigo, diga: Deus não tem problema com o meu inimigo. Deus não tem problema com o inimigo. Sabe quem é o problema de Deus? É nós. O problema de Deus é você. Deus, Ele não tem problema com o diabo. Deus, Ele não tem problema com macumbeiro, com feiticeiro, com pecador. O problema de Deus é nós. Porque muitas das vezes nós nos acovardamos diante do chamado de Deus, diante da vocação, diante daquilo que Deus nos chamou. Deus não tinha problema com o inimigo. Deus tinha problema com o povo de Israel, que estava se acovardando. Tinha problema com Gideão, que o anjo chega para ele e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. E Gideão diz: quem? Eu mesmo não. Eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais pobre. Deus não tinha problema com o governador do Egito, com o faraó. Deus teve problema com Moisés. Moisés vai e fala: Senhor,
Eu sou pesado de língua. Deus tinha problema com Jeremias. Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Deus não tem problema com o diabo. O problema de Deus é comigo, é com você, muitas das vezes. O problema de Deus é com a gente, que muitas vezes se acovarda diante do chamado e diz: eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu tenho medo de pregar, eu tenho medo das pessoas não entender. O problema muitas vezes é com nós. Deus nunca teve problema em abrir o mar vermelho. O problema de Deus era o povo entender que eles podiam atravessar o mar vermelho. Deus não tinha problema em derrubar as muralhas de Jericó. Não, Deus não tem problema em derrubar as muralhas. O problema de Deus é fazer o povo acreditar que é possível conquistar a terra prometida. Esse é o problema de Deus, fazer você entender que é possível Ele te usar. Deus não tem problema em fazer um paralítico levantar. Deus não tem problema em curar uma pessoa, em libertar uma pessoa. O problema de Deus é fazer nós acreditarmos que Ele pode nos usar. O problema de Deus é com nós, e nós precisamos entender isso. A Bíblia diz que Deus nos chamou, diga amém por isso. Nós somos povo eleito, Ele já nos elegeu, amém? Você é povo eleito, você tem um chamado de Deus. Agora, o que é o chamado de Deus na vida do obreiro? O que é o chamado de Deus na vida do pastor, do bispo? Você precisa entender isso, o que é o chamado de Deus na vida do ser humano. O que é o chamado de Deus na sua vida? Porque você pensa, o meu chamado é pregar o evangelho. Não, esse não é o seu chamado. O meu chamado é curar pessoas. Não, esse não é o chamado de Deus para o homem. Sabe por que tem muita gente frustrada na obra de Deus? Olhe para mim. Porque não está entendendo o chamado de Deus na vida delas. Você não entendeu qual é o chamado de Deus na sua vida. E você precisa entender, o seu chamado não é só passar envelope. Não, primeira vez que a palavra chamado, que Deus chama o homem. Sabe para que Deus chamou o homem? Para se relacionar. Diga assim comigo, diga: a primeira vez que Deus chamou o homem, foi para quê? Se relacionar. Se relacionar. Adão, cadê você, Adão? Por quê? Porque Adão perdeu a essência, perdeu o propósito que ele foi criado. O homem foi criado para se relacionar com Deus. O homem foi criado para Deus. Obreiro, entenda, pastor, missionário, evangelista, entenda, o seu chamado primeiro é para se relacionar com Deus. Aí você não ora porque você não teve tempo. Você não lê Bíblia porque você não tem tempo. Aí você quer pregar. Aí você quer ajudar as pessoas. Como que vamos ajudar as pessoas se nós não nos relacionarmos com Deus? O nosso chamado não é só pregar. O nosso chamado não é só evangelizar. Isso faz parte do chamado, mas o primeiro chamado do obreiro é se relacionar com Deus. E na caminhada nós pensamos que o nosso chamado é fazer. Aí eu tenho que fazer alguma coisa na igreja, aí eu tenho que fazer alguma coisa na obra de Deus, amém. Mas não é isso. Não é só fazer. Você tem primeiro se relacionar com Deus, ter tempo de oração na sua casa, ter tempo de leitura da palavra, ter o seu devocional com Deus. Porque quando você se relaciona com Deus, você vai entender o que é o seu chamado. Quando eu me relaciono com Deus, eu vou entender a importância de amar as pessoas. Por que tem obreiro que fere as pessoas? Porque ele não entendeu o chamado dele. Por que tem pastor que fere as pessoas? Porque ele não entendeu o chamado dele. Porque quando você se volta para Deus, que você vê que Ele te amou, que Ele te escolheu, o quão imerecedor você é, você vai ter misericórdia das pessoas, você vai ter misericórdia do pecador, você vai ter desejo de evangelizar, você vai ter desejo de ganhar alma. O nosso chamado primeiro é para intimidade com Deus, diga amém por isso. Como que está a sua vida de oração? Ô bispo, eu não tenho tempo para orar. Você está quebrando o princípio do seu chamado. Você vai afundar o seu chamado. Você corre o risco naquele dia de dizer: Senhor, Senhor, nós curamos, nós expulsamos o demônio, nós fizemos sinais e maravilha em Teu nome. E Ele vai dizer: apartai
apartai-vos de mim, eu não te conheço. Porque não é só, querido, fazer. Primeiro, antes de fazer, você precisa estar com Deus. E Ele nos chama todo dia para uma intimidade, para uma vida com Ele. Por que tem muitos obreiros que deixaram de ser dizimistas na obra do Senhor? Porque estão perdendo a intimidade com o Senhor. E quando uma pessoa perde uma intimidade, ela não sabe a importância do que é um dízimo na obra de Deus. O seu dízimo na obra de Deus se transforma em almas. Tem igreja que a gente fechou porque a igreja não tinha condição de manter o pastor. Você sabe o que é isso? Você acha que a gente vai mandar um pastor para um lugar e ele vai comer de quê? Ele vai pagar o aluguel dele de quê? Vai viver de quê o pastor? Mas o diabo coloca na cabeça de alguns obreiros: não dizima não oferta não contribui não. Quando a gente estava lá no mundo, você tinha dó de gastar dinheiro com coisa errada? Com bebida, com droga, com prostituição? Mas nós não tínhamos dó. E por que quando a gente entra na casa de Deus, a gente tem dó de ajudar? A gente não tinha dó das farras, a gente não tinha dó das festas, mas quando entra na obra de Deus, quando é o dízimo, a pessoa fica com dó. E tem gente que luta contra, tem gente que fala mal do dízimo, e fazendo a obra de Deus, e não sabe a importância do dízimo na obra de Deus, para manter um homem de Deus, uma mulher de Deus pregando a palavra do Senhor. Quantas almas foram salvas nessa igreja? Porque tinha um pastor, porque tinha um bispo aqui, que estava sendo sustentado pela obra de Deus. Ele largou tudo, largou a casa, largou a família, para viver da obra. E mesmo o pastor que trabalha, ele também vive da obra. Ele tem que pagar as contas da igreja, tem que pagar. Como é que a gente constrói se não houver o contribuinte da obra de Deus? E isso, a pessoa só tem um discernimento quando ela entende o chamado de Deus na vida dela. Eu posso ouvir um amém? Levante sua cabeça, olhe para mim. Ouça. Deus te chamou, diga amém por isso. Diga: eu tenho um chamado de Deus. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Se relacionar com Ele. Tem gente que fica com raiva porque o pastor não é amigo dele. O outro bispo era mais meu amigo, esse bispo aí quase não é meu amigo. Você tem que ser amigo de Deus. Você tem que ser íntimo de Deus. Porque se você se apegar ao pastor, se apegar ao bispo, no dia que o bispo for embora da igreja, você sai, você desvia, você não aceita o outro pastor que entra, você não aceita o outro bispo ou outra pessoa que for levantado. Por quê? Porque você substituiu o seu relacionamento com Deus para estar na casa de bispo, para estar na casa de pastor, para estar grudado em homem, em mulher. E primeiro a gente tem que ser íntimo de Deus. O pastor, o bispo, ele é um parceiro seu da obra de Deus, amém? É igual você, ele é um obreiro, eu sou um obreiro igual você. Eu posso até estar numa patente de responsabilidade maior, mas eu sou um obreiro, eu tenho uma responsabilidade que eu carrego igual você carrega, de pregar a palavra de Deus e primeiro, de me relacionar com Deus, amém? Ouça, querido, o diabo ele sempre vai trabalhar para que você entenda que você não tem um chamado. O diabo trabalha todo dia na cabeça da gente para dizer: você não tem um chamado, para que você não entenda o seu chamado de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus ele está sendo batizado, a Bíblia diz que uma voz desceu do céu e disse assim: esse é meu filho o quê? Amado. Esse é meu filho amado. Aí quando Jesus é levado para o deserto, o que o diabo disse? Se tu é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O diabo não disse para Jesus: se tu és o filho amado. O diabo não ousou dizer para Jesus que ele era amado. E eu quero dizer para você que você é filha amada de Deus. Diga amém por isso. E você é amado não é porque você é um obreiro. E você é amado não é porque você é um pastor. Porque quando você estava lá na droga, porque quando você estava lá no pecado, Ele estava te amando do mesmo jeito que te ama hoje. Você é amado porque esse foi o propósito da criação. Por que você acha que Deus te criou? Por que Deus criou nós? Por quê? Por que Deus criou o ser humano? Para pensar. O que o Deus que tem tudo precisava da gente? Por que Deus resolve criar o ser humano? Se Deus por si só se basta. Deus não estava carente,
Deus não precisava da gente, mas Ele decidiu criar o ser humano. Por que Deus decidiu criar o ser humano? Por causa do amor, porque Deus é amor. Diga comigo, diga: Deus é amor. E o único ser na Bíblia que você vai ver Deus dizendo que ama somos nós, porque a Bíblia diz: e porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amor. O motivo da criação foi amor, porque não tem como eu dizer que amo se não tiver como compartilhar esse amor. Deus teve que criar o ser humano, e Deus sabia que o ser humano ia errar, sabia, porque o amor ele tem que ser provado. Porque é fácil eu dizer que amo alguém só quando alguém me agrada, sim ou não? É fácil. Agora quando a pessoa vira as costas, quando a pessoa me abandona, é nessa hora que eu tenho que provar que eu amo. E Deus nos amou quando a gente estava lá no fundo do pecado. Deus nos amou quando a gente estava na prostituição, e não é porque você veio para a igreja que Ele vai te amar mais, não. Não, Ele continua te amando do mesmo jeito. Não tem nada que você faça que vai aumentar o amor de Deus por você. E não tem nada que você deixe de fazer que vai fazer com que o amor dele diminua. Ele sempre vai continuar te amando incondicionalmente. Eu posso ouvir um amém? Agora o que o diabo quer colocar na sua cabeça? Que Deus não te ama. Ele não disse para Jesus: se tu és o filho amado. Ele disse: se tu és o filho de Deus. Se ele dissesse que Jesus era o filho amado, e Jesus lembrasse que ele era amado, Jesus, ele já estaria anulando a tentação dele ali contra Jesus. Ele faz de tudo, obreiro, para tentar colocar no seu coração que você não tem um chamado. Quantas vezes por semana passa na sua cabeça em desistir da obra? Quantas vezes por semana passa na sua cabeça de entregar a tua farda? Eu vou parar de fazer a obra. Por quê? Porque é isso que o diabo quer. Porque o diabo sabe quanto Deus te ama e o quanto Deus vai te usar. Porque o texto que nós lemos diz que nós somos nação eleita, povo exclusivo, sacerdócio real. Você foi eleito por Deus para ser um ministro do Evangelho. Antes de você nascer, Deus já tinha te escolhido para poder pregar a palavra de Deus. Antes de eu nascer, Deus já tinha me escolhido para anunciar a palavra dEle. E quantas vezes eu pensei em desistir? Quantas vezes eu pensei em parar de pregar a palavra de Deus? Quantas vezes eu pensei em abandonar a obra para viver de outra coisa? Quantas vezes eu pensei em parar com esse negócio de igreja, dizer: eu quero ser só um membro, eu quero só congregar, eu não quero ser obreiro, eu não quero ser nada. Milhares e milhares de vezes o diabo vem. Mas aí quando eu lembro que Deus me amou e me resgatou do inferno e me deu uma oportunidade, eu digo: não, eu não posso ficar calado. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu tenho que falar desse Deus. Eu tenho que falar desse amor, porque é isso que o sacerdote faz. É isso que o sacerdote, você é um sacerdote, porque o texto que nós lemos diz que o desejo de Deus é que todo Israel fosse sacerdócio real, fosse rei e sacerdote, exercesse os dois, fosse rei e sacerdote. O desejo de Deus é que você seja um rei e um sacerdote, amém? Um príncipe e uma princesa no reino dele, e um sacerdote. Esse é o desejo de Deus. É o que a Bíblia diz: vocês são sacerdote real, vocês são príncipe, vocês são princesas no reino de Deus e sacerdotes. Nós somos sacerdotes. O que o sacerdote faz? O sacerdote, ele revela Deus para o homem. O sacerdote fala para o homem o quanto o homem precisa se reconciliar com Deus. Não é Deus que precisa se reconciliar comigo, não é Deus que precisa se reconciliar com você. Somos nós que precisamos nos reconciliar com Deus, porque a nossa mente é mal em relação a Deus. A mente do pecador é má em relação a Deus. O pecador culpa Deus pelas suas tragédias, pelos seus maus. O pecador coloca a culpa em Deus. E qual é o papel do sacerdote? Dizer que Deus é bom e que Deus não é o culpado do sofrimento dele, e que Deus quer salvar a ele, e que Deus quer mudar a vida dele, e que ele precisa se arrepender. Esse é o nosso papel. Quantas almas estão perecendo no lago de fogo do inferno? Quantas almas você já parou para analisar nessa cidade? Deus disse, Abraão disse para Deus: Deus, se tiver 10 justos em Sodoma, o Senhor disse, de 50 baixou para 10. Se tiver 10, o Senhor poupa aquela cidade? Deus disse: se tiver 10 eu poupo.
Se tiver 10 justos, eu poupo. Ló estava lá, Ló influenciou nem 5, nem 10. Não tinha 10 pessoas. Ló, um homem que conhecia o Deus Todo-Poderoso, não conseguiu influenciar. Será que eu e você nessa cidade já conseguimos influenciar 10 pessoas? Será que nós já conseguimos ganhar 10 almas para Jesus nessa cidade? Será que tem 10 almas suas nessa igreja, na igreja, no ministério? 10? Que você pode dizer assim: essa alma eu ganhei para Jesus, essa alma Jesus me ajudou a libertar, essa. 10 justos. E muitas vezes não tem. Por quê? Porque a gente está numa briga com Deus em relação ao nosso chamado, porque o diabo está nos travando, está querendo nos parar, que a gente não entenda que nós somos sacerdote. O diabo não quer que você entenda que você é sacerdote de Deus, que você é escolhido, que você fala com Deus e revela Deus para o povo. Nós somos sacerdotes, diga amém por isso. Você tem um chamado, diga comigo, diga: eu tenho um chamado. Agora, a Bíblia diz: vocês são sacerdote real. Você é um príncipe, você é uma princesa do Senhor. Você que é princesa, diga que é princesa. Você que é príncipe, diga que é príncipe. Diga: eu sou um príncipe do Senhor. Você é um príncipe, você é uma princesa do reino dele. Ei, você não é só um obreiro, você é um sacerdote real. Você é realeza. E como realeza você tem que trabalhar como realeza. Em Números 7 fala sobre o que o pastor Flávio abordou em outra ocasião. Números capítulo 7, o maior capítulo do livro de Números é o 7. E fala sobre a entrega dos príncipes de Israel. Moisés acaba de erguer o tabernáculo, acaba de construir ali a tenda do Senhor. E a Bíblia diz que quando Moisés acaba de construir, os príncipes, quem? Os príncipes trouxeram oferendas, carros de boi. Cada um trouxe um carro com boi. Só que Deus não pediu. É engraçado, pastor, que é isso aí que o senhor falou. Teve uma hora que Deus mandou parar de dar. Falou para o povo assim: ó, manda parar de trazer, porque está sobrando. Aí agora, quando Moisés constrói o tabernáculo, a tenda do Senhor, os príncipes, sem Moisés pedir, trouxeram carros de boi para oferecer ao Senhor em sacrifício. Só que não tinha na lei, não tinha nada sobre disso. Moisés não sabia nem o que fazer. Foi consultar a Deus e disse: Deus, eles trouxeram carros e bois e ofereceram no teu altar, o que a gente vai fazer com isso? Sabe o que Deus disse para Moisés? Recebe, Moisés. Sabe o que eu aprendo com isso? Os príncipes são generosos. Diga comigo, diga: os príncipes são generosos. Se você não entender que você é um príncipe ou uma princesa, você não vai ser generoso. Você é um príncipe, você é uma princesa, você tem que ser generoso. Conta uma história que um mendigo, ele tinha passado por algumas cidades pedindo, e ele estava na floresta, andando no caminho, e aí vem a carruagem do príncipe. Quando o mendigo viu a carruagem do príncipe, ele se alegrou. O príncipe é generoso, o príncipe está passando por aqui. Aí o mendigo parou, a carruagem passou e parou perto do mendigo. Aí desceu o príncipe. E então o mendigo já se ajoelhou com a mãozinha assim, ó, para receber. Aí o príncipe falou bem assim: o que você tem para me dar? Aí ele: meu senhor, eu sou pobre, sou mendigo. Eu passei numa cidade aí, a única coisa que eu tenho é 1 quilo de arroz que eu ganhei. E o príncipe disse: o que você tem para me dar? E o mendigo: mas eu sou pobre, eu sou pedinte, eu só tenho 1 quilo de arroz. E o príncipe novamente falou: e o que você tem para me dar? Ele falou: se eu não der, esse cara vai mandar me matar. Ele é o príncipe. Foi lá e pegou 3 grãozinhos de arroz. 3. Aí botou 3 grãozinhos de arroz na mão do príncipe. O príncipe entrou na carruagem e pegou uma bolsinha e deu para ele. E foi embora. Aí quando ele abriu a bolsinha, sabe o que tinha dentro dessa bolsinha? 3 pedrinhas de ouro, pequenininha. Aí ele vem assim: por que eu não dei 1 quilo de arroz para o príncipe?
tivesse dado 1 quilo de arroz, ele tinha me dado um saco de ouro. Porque os príncipes são o quê? Generosos. Você é obreiro, você é obreira, pastor, você tem que ser generoso. E principalmente para com a obra de Deus. O príncipe tem que ser generoso. A gente tem que ter esse entendimento. Jesus era generoso. E nós temos que ser generosos. Porque se você não é generoso, se você não é generosa, você não é um príncipe, você não é uma princesa. E nós somos príncipes, nós somos povo eleito, nós somos sacerdócio real, amém? Outra coisa que os príncipes são, as princesas são, eles são pessoas que fazem além daquilo que é pedido. Conta-se uma história, que um homem estava com a sua mulher doente, e então a mulher dele gostava muito de uma flor, e ele estava em estado terminal, e ele queria dar essa flor para ela antes dela morrer. Só que tinha um problema, essa flor só tinha no palácio. E ele foi no palácio, chegou no palácio, conversou com os guardas, explicou a situação, falou: guarda, a minha esposa está morrendo, eu queria dar a ela essa honra de morrer e pelo menos segurar a última vez a flor que ela mais gosta, que só tem nesse palácio. Me venda, eu pago o dinheiro que for, eu compro essa flor. E o guarda disse: vai embora, não podemos vender. E ele ficou indo dia após dia para comprar essa flor, e todo dia o guarda mandava ele embora, até que um dia a rainha ficou sabendo do que acontecia, mandou chamar esse homem, e o homem foi, e o homem implorou para a rainha, disse: rainha, me venda uma flor do seu jardim, a que minha esposa mais gosta, dê a ela esse prazer de ela pelo menos morrer e sentir o perfume e segurar essa flor. A rainha disse: eu não posso vender. Ele disse: me venda, pelo amor de Deus, cobre o dinheiro que for. Ela disse: eu não posso vender, mas eu vou te dar. Os príncipes fazem mais do que é pedido. Príncipe sempre vai fazer mais daquilo que é pedido. Ele pediu para comprar, ela deu, o valor é seu. E você precisa entender isso. A Bíblia diz que os pobres traziam pouco. Os pobres traziam o quê? Pouco. Sabe quem é pobre? Aquele que tem a revelação pequena. Aquele que tem a revelação pequena diz assim: eu só vou fazer uma arca. Pastor que se vira. Eu lá, eu não sei nem se eu vou fazer uma arca, mas eu só vou para a igreja. A revelação pobre. E a Bíblia diz que os ricos faziam muito, traziam muito. Quem são os ricos? Aqueles que têm a revelação de quem eles são, a revelação do Evangelho, da palavra de Deus. Quando o obreiro tem a revelação da palavra de Deus, ainda que ele não possa fazer uma arca, ainda que o trabalho dele esteja sugando muito dele, ele vai arrumar alguém para ir fazer aquela arca. Não é como os fariseus que passaram de largo. Não é porque você não pode fazer a arca que vai deixar uma casa sem fazer a arca. Você vai levar: ô pastor, tem uma mulher que está precisando de uma arca. Eu não posso, pastor, mas seria muito bom mandar uma equipe lá. Vai fazer além daquilo que é pedido. Então nós precisamos ter a revelação, querido. Você precisa ter a revelação. Tem gente que só dá o dízimo, mas tem gente que tem a revelação: não, eu vou dar mais do que o dízimo, eu vou ajudar muito mais na obra de Deus. Tem gente que só consagra na sexta. Não, eu tenho uma revelação que eu preciso me consagrar, não é só na sexta. Eu preciso ter mais períodos de consagração. Por quê? Porque eu sou uma princesa, porque eu sou um príncipe de Deus, e eu tenho que fazer muito mais do que está proposto, amém? Jesus fala que se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Se a sua justiça não exceder a dos fariseus, dos religiosos daquela época, nós não vamos entrar no reino dos céus. Você tem que fazer além daquilo que está proposto. Você tem um chamado, você é um sacerdote, você é uma sacerdote, você é uma pessoa escolhida por Deus para ser nação eleita, povo exclusivo do Senhor, amém? Você tem um sacerdote o quê? Real. Diga comigo, diga: eu tenho um sacerdote real. Fala de realeza. O príncipe é educado, a princesa é educado. O obreiro seja educado no falar com as pessoas. Por mais que você é um voluntário, por mais que você é uma voluntária, mas não se esqueça, você é um príncipe, você é uma princesa. Aprenda a dar bom dia, aprenda a dar boa noite. E não é só na igreja não.
Você está passando por alguém, cumprimenta as pessoas, fala: oi, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde, olá, como você está? A gente precisa aprender a ser educado com as pessoas. Por quê? Porque nós somos um príncipe e uma princesa do Senhor, amém? Nós somos nação eleita, povo exclusivo de quem? De Deus. Eu vim aqui nessa noite falar para você que você tem um chamado de Deus e que você é uma princesa do Senhor. Você é um príncipe do Senhor. Deus não abre mão de você, e você não pode abrir mão do chamado. Você não pode abrir mão daquilo que o Senhor te chamou. Nós estamos vivendo a última hora do relógio. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Jesus diz: quando houver guerra, rumores de guerras, pragas, mas ele está falando que isso quando estiver muito próximo. A mulher, quando está próximo de dar luz à criança, a ganhar a criança, as contrações, o que acontece? Aumenta. Era de 10 em 10 minutos, começa a ser de 5 em 5, de 2 em 2. Nós não saímos ainda da pandemia, é ou não é? Já tem o quê? A varíola do macaco. Já tem 2 casos no Brasil. Surge a possibilidade de ter uma nova pandemia no mundo. Porque não é só no Brasil, é no mundo. E isso tudo é sinais da volta de Cristo. Você já viu o preço que estão as coisas no mercado? É culpa do Bolsonaro. Não é só aqui. Sabe quanto é o litro da gasolina que estava hoje no jornal? Lá na Europa, o país mais rico do mundo, R$12. R$12 um litro de gasolina na Europa. É no mundo. Está tudo caro, no mundo todo. Não é só aqui na nossa cidade, é no mundo. Estamos caminhando para um colapso. Estamos caminhando para um momento que o anticristo vai assumir, vai governar. E nós não vamos ficar aqui, diga amém por isso. Agora, você precisa entender que Deus está te chamando. O diabo está fazendo de tudo, porque é a última hora que resta para ele. É o último período que resta para ele. Deus não tem problema com o diabo. O diabo é o último problema de Deus, diga amém por isso. Com quem é que Deus tem problema? Com a gente. Com a gente que quer desviar, com a gente que quer entregar farda, com a gente que diz que não sabe pregar. Você acha que eu sabia pregar? Você acha? Ninguém nasce sabendo. No dia que eu preguei, não foi uma pregação, acho que foi uma palhação, porque parecia mais uma palhaçada do que tudo. O povo estava mais rindo do que dando glória a Deus. Falei: meu Deus, acho que em vez de ser pastor, você é palhaço, porque para fazer o povo rir eu sou bom. Porque a vergonha, a timidez era grande. E até hoje eu falo errado. Até hoje tem palavra que eu engancho aqui na igreja. Mas isso me impede de pregar? Não. Isso não me impede de pregar. Até hoje, muitas vezes me dá vergonha, me dá calafrio, me dá medo. E eu digo: meu Deus, por que eu não chamei o pastor Nivaldo para pregar hoje no meu lugar? Por que eu não coloquei o pastor Flávio? A igreja está cheia, vem muita gente, mas não tem pastor Nivaldo, não tem pastor Flávio, é eu que estou aqui. E Deus disse: é você. E eu subo e prego a palavra de Deus. Agora, o diabo muitas vezes fica lutando. Foi o que eu falei para o casal que saiu. Eu falei: puxa, vocês deviam entender, o diabo luta. É tão difícil a gente fazer a obra de Deus, a gente já luta com o diabo, e ainda tem que lutar contra irmãos. Não é isso que a gente quer. Porque além da gente lutar com o diabo, ainda lutar com gente que está lutando contra a obra de Deus. O que a gente vai ganhar? O que você vai ganhar falando mal do seu bispo? Você só está ajudando o diabo. O que você vai ganhar falando mal do seu pastor, do ministério que você congrega? Você só vai ajudar o diabo. Porque muitas pessoas vão trancar o coração, porque falam: não, se o obreiro, o missionário está falando mal do líder dele, da igreja dele, eu vou fazer o que lá? E vocês sabem do trabalho sério da Missão Mundial Serve nesse lugar. Vocês sabem do nosso trabalho sério neste lugar. Pastor Flávio, pastor Nivaldo, pastor Genisvaldo, todos nós somos voluntários na obra de Deus.
A mulher perguntou: você tem carteira fichada? Falei: nunca ficharam minha carteira. Mas você não é o bispo da igreja? Falei: sim, eu sou o bispo da igreja. Ela falou: mas você faz declaração de imposto de renda? Eu falei: como assim? Ela falou: não, quem ganha mais de R$2.000 por mês, no caso dá quase 30 mil por mês, tem que fazer declaração de imposto. Eu falei: eu não ganho isso. E ela falou: e como é que eles fazem na igreja? Eu falei: nós somos voluntários. Nós somos voluntários na obra. A gente não está aqui por dinheiro, eles não estão lá na igreja por dinheiro. A gente está aqui porque a gente ama a Deus e ama as almas. Você ganha quanto para fazer a obra de Deus? Nada. Mas qual é o seu prazer? É resgatar as almas. Qual é o nosso prazer? É ganhar almas para o reino de Deus. Porque nós somos o quê? Voluntários. Não tem preço. O nosso chamado não tem preço, porque no dia que botar um preço, deixa de ser um chamado e passa a ser uma profissão. O nosso chamado não tem preço. Ouça, querido, nós somos chamados por Deus. Você foi chamado por Deus, obreiro. Está na hora de você acordar, orar mais, se consagrar mais e deixar Deus te usar, aproveitar as oportunidades, pedir oportunidade. Se você não está tendo oportunidade, chega na gente, fala: pastor, eu quero pregar. Bispo, eu quero pregar. E com certeza você vai ter oportunidade, amém? Mas de uma coisa eu sei: nós somos povo escolhido por Deus. Para quê? Para proclamar a palavra de Deus. Eu quero orar por você, amém? Fique de pé, diga assim comigo, diga: eu sou um príncipe. Isso, quem é princesa fala que é princesa do Senhor. Venha aqui diante do altar, todos vocês, os levitas também. Nós vamos orar finalizando. Mas antes da gente orar finalizando, nós vamos entoar uma canção. E você vai se render a Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: você é um príncipe, você é uma princesa, você é eleito, geração eleita. Você tem um chamado por Deus. Está na hora da gente começar a orar nas madrugadas. Pode vir aqui para frente, pode afastar as cadeiras. Fica no corredor não. Vem mais para cá. Olha aqui para mim. Sabe qual é a minha maior alegria? É quando alguém chega para mim e diz assim: você é um homem de Deus. É o meu pagamento. Quando a pessoa lá do mundo diz assim: ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Essa semana a gente ganhou 20 cesta básica. Uma pessoa que nem da igreja é do mundo. E falou assim: dá lá para o pastor, porque ele é homem de Deus. Mandou me entregar 20 cesta básica. E isso é gratificante, você ouvir de uma pessoa da boca do mundo, pessoa que é do mundo, e dizer assim: ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mas a minha maior alegria é em saber que Deus me escolheu. A sua maior alegria é em saber que você é escolhido do Senhor. Você tem uma oportunidade nesse ministério que muitos ministérios não dão. Nesse ministério você não precisa fazer curso. Não que é errado estudar. Nesse ministério a gente não olha para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro. O pastor não olha para você se você sabe ler, se você sabe escrever. O pastor que construiu essa igreja nem ler ele sabia, era ou não era? Qual é o ministério que bota um pastor que não sabe ler na frente de uma obra? Qual é? E eu pergunto: vocês têm dúvida que o pastor Raimundo era homem de Deus? Quem conheceu ele sabe. Homem de Deus. Homem de Deus. Por quê? Porque o ministério acredita em pessoas. O ministério acredita em você. Muitas vezes alguém fala assim: ah, bispo, o senhor vai consagrar fulano, fulano é doido. Eu falo: mas Jesus escolheu os loucos. Aí, muitas vezes as pessoas falam, até as pessoas lá de fora: mas fulano é todo errado, todo arrebentado, vocês vão consagrar ele obreiro. Não, mas ele tem um desejo de fazer a obra de Deus. Ela tem um desejo de fazer a obra de Deus. Nós não andamos perseguindo vocês. O que nós queremos é que vocês cresçam, que vocês desenvolvam, que vocês frutifiquem no seu chamado, que vocês desenvolvam nessa visão, que vocês tenham amor por almas. Por quê? Porque a Bíblia diz que você é povo escolhido de Deus, sacerdócio real. Quando eu olho para você, eu não vejo só uma mulher, um homem.
eu vejo um príncipe e uma princesa que é sacerdote do Senhor. Fecha o olho neste momento. O Senhor te escolheu com o propósito de ganhar as almas dessa cidade. O Senhor vai te usar para ganhar pessoas. A partir de hoje Deus vai destravar o teu ministério. Aonde você colocar uma arca, Deus, você que está sem tempo de fazer arca, Deus vai te dar tempo. Você vai ter tempo para fazer arca a partir de hoje, porque o chamado vai falar mais forte. Feche os teus olhos, se renda a Deus neste momento de todo o seu coração. Ele está te chamando para um nível maior de intimidade. Oh, aleluia! Deus está dizendo: ore mais, se consagre mais, não se lamente. Você não está perdendo tempo. Eu não vou parar. A nossa recompensa é na eternidade. Eu vou gastar a minha vida para pregar o Evangelho. Eu vou gastar a minha vida para falar desse Jesus. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar. Não pare, não pare. Gasta a sua vida na obra. Gasta a sua vida no reino de Deus. Oh, Deus. Não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Tem fogo acendado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Fogo acirrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Ele acende o teu chamado nessa noite. A paixão por almas. Deixa queimar. Queima, queima o fogo de Deus no teu coração. Oh. Pede ele, diga: queima, Senhor. O chamado vai queimar no teu coração. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo acirrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Deixa queimar, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar.
Seja inundado pela presença de Deus. Receba uma ativação espiritual no teu chamado. Receba uma ativação espiritual nessa noite. Você é um príncipe, você é uma princesa de Deus. O príncipe não desiste. O príncipe e a princesa não desistem. Você é sacerdote real. Deus vai te honrar. Oh, aleluia. Que o fogo de Deus arda no teu coração por almas. Que o fogo de Deus arda no teu coração por amor à obra. Oh, aleluia. Aleluia. Nós declaramos um novo tempo de Deus no teu ministério. Nós declaramos um novo tempo de Deus na tua vida. Você é escolhido do Senhor. Receba a sabedoria para pregar a palavra de Deus. Receba um espírito de ousadia, de intrepidez. Receba unção de cura, obreiro. Receba unção de cura quando você colocar a mão sobre os doentes. Que os doentes sejam curados. Receba unção de libertação. Quando você orar por libertação, que pessoas sejam libertas. Receba a unção da palavra. Receba a unção de ganhar almas. Receba a unção de príncipe e de princesa nessa noite. Você é príncipe, você é princesa do Senhor. Oh, aleluia. Desce como fogo. Diga a ele. Diga, vem. Vem, Espírito Santo, vem. Vem. Vem como fogo. Vai batizando, Senhor. Batiza. Batiza com fogo. 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 Seja tocado agora. Seja cheio. Seja batizado pelo Espírito Santo agora. Fogo. 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 Fogo de Deus. Fogo. Fogo. Receba. Receba o batismo. Receba, oh, receba a unção. Diga, incendeia. Chama por ele. Diga, vem. Vem, Senhor, com teu fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Seja incendiado da glória de Deus. Seja incendiado no fogo do Espírito Santo. Oh, aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, aleluia. Abra a tua boca e glorifica. Abra a tua boca e diga, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. A Shekinah de Deus. A Shekinah, glória com fogo. Glória com fogo. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Oh Deus, sela cada um dos teus filhos com a tua unção. Sela cada um dos teus filhos com os dons espirituais. Sela a tua igreja com teu espírito. Sela os pastores, os obreiros, evangelistas, missionários, os candidatos, meu Pai. Sela cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite com a unção do Senhor. O fogo, a paixão pela tua obra, a paixão pelo chamado, a paixão pela unção que foi liberada sobre a vida dele, sobre a vida dela. Almas serão salvas. Usa o teu filho, usa a tua filha. Ele se sente muitas vezes o menor, mas ele é um príncipe, ele é uma princesa. Ela é a princesa do Senhor, escolhida como sacerdote do Senhor, nação santa, povo santo, adquirido e comprado pelo Senhor. Pai, sela a tua igreja. Fortalece os teus filhos, Pai. Chama por ele nessa noite. Chama pelo Espírito Santo. Diga, vem Espírito Santo com a tua unção e me sela. O teu chamado a partir de hoje muda. Receba uma unção nova. Eu libero os céus abertos sobre a tua vida, obreiro. Eu libero os céus abertos sobre a tua casa. Eu libero os céus abertos sobre a sua vida nessa noite. Oh, aleluia.
Eu libero sobre a tua vida uma nova unção. Eu libero a unção de Elias, de Abraão. Eu libero a unção que estava sobre o Mestre Jesus, sobre a tua vida. Eu libero a unção dos apóstolos sobre a sua vida nessa noite. Receba a unção de Paulo. Receba a unção de Pedro. Receba a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Aleluia. Pai, nós declaramos nessa noite um exército poderoso. Os nossos evangelismos, Deus, a partir de hoje não será mais o mesmo. Deus, os nossos guerreiros da oração não será mais o mesmo. Os nossos cultos a partir de hoje, Deus, não será mais os mesmos. Vai ter sinais, vai ter prodígio, vai ter maravilha, vai ter poder do Espírito Santo. Oh Deus, a partir de hoje usa esse obreiro, essa obreira, esse pastor, essa pastora, com o espírito de ousadia, de intrepidez da tua palavra. Tira do nosso coração todo pensamento de desistência. Diabo, eu te digo, solta o chamado dos obreiros. Solta agora o ministério desse homem, dessa mulher, porque a partir de hoje o inferno não vai mais detê-lo. O inferno não vai mais deter essa pessoa. Pai, aqueles que não são obreiros, a partir de hoje, Deus, incendeu o coração do teu filho, da tua filha, meu Deus, para que eles possam se lançar nessa obra, Pai, para que juntos possamos ganhar essa cidade para o Senhor Jesus. Nós entregamos essa cidade nas tuas mãos, declaramos salvação. Ativa os pastores dessa cidade, os ministérios, os obreiros dessa cidade, Pai. Que venhamos ter obreiros incendiados, apaixonados por almas. Deus, a partir de hoje esse obreiro não vai mais para a igreja sozinho. Ele vai levar alguém com ele. Ele vai atrás do perdido. Ele vai atrás do desviado. Ele vai buscar a ovelha perdida. Ele vai buscar os perdidos para ir para a tua casa. Porque a partir de hoje, meu Deus, está se levantando príncipes e princesas, ganhadores de almas. Pai, eu abençoo os teus filhos, Pai. Abençoa as igrejas, meu Deus, do Alto da Boa Vista, do Ourinhos, do São Gabriel. Deus, que o nosso ministério cresça nessa cidade como nunca houve um crescimento, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, levanta, meu Deus, os teus filhos como ganhadores de almas nessa cidade, Pai. Que eles vão ser apaixonados pelo chamado, que eles vão ser apaixonados por essa visão, que eles vão ser apaixonados pela farda que eles vestem, meu Pai. Deus, que eles possam ver o poder do Senhor fluir através da vida deles, Pai. A partir de hoje, Deus, nenhum culto nesse ministério vai ser mais o mesmo. Todos os nossos cultos, em todas as nossas igrejas nessa cidade, a unção, o mover, a tua presença vai ser tão notória que até os visitantes vão ser tomados pela tua Shekinah, pela tua glória. Pai, marca esse ministério a partir de hoje com um novo tempo, ó Deus, e em nome de Jesus, nos usa para ganhar as almas dessa cidade. Deus, abençoa cada um dos teus filhos, leva cada um para casa, guardado, protegido, livra de todo mal. Dê a todos, meu Deus, uma noite de paz. Abençoa os nossos cultos amanhã, Pai. Ó Deus, que amanhã nós possamos ter uma ativação na vida sentimental. Que amanhã uma unção do amor venha vir sobre cada um dos nossos povos, meu Pai, nas nossas igrejas. Pai, nós somos sacerdotes do Senhor, sacerdotes real, nação eleita. Diga assim comigo, diga: eu sou povo escolhido, comprado, separado por Deus. Diga: eu sou um príncipe escolhido do Senhor para pregar a palavra dele nessa terra. Amém? Dê um abraço em 3 ou 4 pessoas aí. Passa essa unção. E que Deus abençoe cada um de vocês. Pode abraçar, querido, está encerrado. Aniversariante Bernardino, vamos cantar os parabéns para o irmão Bernardino aqui. Vem aqui, irmão Bernardino. Vamos orar por ele aqui. Pai, nós queremos profetizar, meu Deus, a unção do teu Espírito sobre a vida do teu filho. Declaramos muitos e muitos anos de vida, com paz, alegria, Pai. Prospera, abençoa. Que o chamado do Senhor venha fluir na vida do teu filho. Ele é escolhido do Senhor para a tua obra, Pai. E que ele venha ser usado como ganhador de alma. Nós abençoamos e profetizamos muitos anos de vida, com paz e prosperidade e unção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.
Vamos cantar os parabéns. Aleluia, Deus abençoe, queridos. Cumprimenta o máximo de obreiro que você puder, com um abraço de unção. Diz: a partir de hoje eu declaro ativação sobre a sua vida. Deus abençoe a todos.